A gente conhece bem a imagem do gaúcho, né? Aquele cavalheiro imponente nos pampas, um verdadeiro ícone do Brasil. Mas e se essa imagem tão forte tivesse sido construída em cima do apagamento de todo um povo? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar na história e na genética que não só desafiam esse mito, mas que também revelam uma luta por justiça que está acontecendo agora. Pois é, essa é a imagem que vem à cabeça. O cavaleiro, o herói dos pampas, um símbolo quase lendário da identidade de toda uma região. Só que a gente sabe, né? Todo mito tem uma origem, tem uma história real por trás. E a história por trás desse mito aqui, bom, ela pode surpreender bastante. Acontece que a história completa é muito, mas muito mais complexa e, sinceramente, mais interessante. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente olhar para as evidências, tanto as históricas quanto as genéticas, para descobrir a verdade que ficou de fora dessa imagem tão tradicional. Para a gente começar a entender o que foi apagado, primeiro a gente precisa falar de uma palavra que foi usada como uma verdadeira arma: bugre. Ela é a chave que abre a porta para essa história que ficou escondida por tanto tempo. E veja bem, bugre não era só um xingamento qualquer, era muito mais que isso. Era uma ferramenta de opressão, usada de caso pensado para desumanizar. Era a justificativa que se dava para a violência, para a marginalização, tudo parte de um sistema muito maior de classificação racial. E esse sistema não surgiu do nada, não foi um acidente. Se a gente acompanha essa linha do tempo, fica claro. Começa lá no século XVIII, com o colonialismo classificando todo mundo. Passa pelo século XIX com teorias que se diziam científicas, mas que só serviam para justificar a opressão, e continua mesmo depois da abolição. Ou seja, foi um projeto construído ao longo de séculos, uma verdadeira tecnologia de poder, feita para controlar. Então vamos lá. De um lado, a gente tem o mito do gaúcho branco, europeu. Do outro, as evidências. O que será que acontece quando a gente coloca os dois frente a frente? É hora de confrontar a ficção com os fatos. Os registros históricos são bem claros, não deixam margem para dúvida. O gaúcho não nasceu de uma linhagem europeia pura que simplesmente apareceu nos pampas. De jeito nenhum. Desde o comecinho, ele foi o resultado da miscigenação, da mistura entre os colonizadores ibéricos e, principalmente, as mulheres indígenas. E a prova viva dessa mistura está na própria cultura gaúcha. É só prestar atenção. Tá no jeito de falar, cheio de palavras de origem espanhola, indígena, africana. Tá na roupa, o poncho é indígena, a camisa europeia, a bombacha é turca. E a habilidade com o cavalo, pura herança de povos indígenas cavaleiros como os charrua e os minuanos. Cada elemento da cultura gaúcha é um testamento dessa fusão. A ideia de pureza simplesmente desmorona. Ok. A história e a cultura já dão pistas muito fortes. Mas agora, a gente vai para o que talvez seja a prova definitiva. O que a ciência moderna, a genética, revela sobre a ancestralidade dos gaúchos dos pampas. Os dados são, no mínimo, impactantes. 52%. Vamos parar e pensar nesse número. Mais da metade de toda a linhagem materna da população gaúcha da campanha vem diretamente de mulheres indígenas. É uma porcentagem maior do que a média brasileira. Isso é uma assinatura genética, um carimbo de ancestralidade que simplesmente não pode ser ignorado ou apagado. E a história não acaba aí. Soma isso mais 11% de ancestralidade materna africana detectada na mesma população. É outra camada importantíssima de herança genética que foi por muito tempo quase que completamente varrida para debaixo do tapete da história oficial. Quando a gente junta tudo, o que o DNA mostra é isso. O mito da pureza étnica é só isso mesmo. O mito. A ciência confirma o que a história e a cultura já indicavam. A verdadeira identidade gaúcha é, em sua essência, profundamente miscigenada. Certo? A gente já entendeu a história do apagamento e a realidade genética. Mas e aí? O que isso tudo significa para as pessoas hoje? Como essa herança se traduz numa luta concreta por direitos no presente? Para entender a discussão que vem agora, é fundamental a gente lembrar de uma coisa. O racismo no Brasil tem uma lógica própria. Não é sobre a ancestralidade como o modelo da gota única dos Estados Unidos. Aqui, o que pesa é o fenótipo, a aparência. A cor da pele, o tipo do cabelo, os traços do rosto. É isso que a sociedade usa para ler uma pessoa e, a partir daí, tratá-la de forma diferente. E é aqui que as coisas se conectam.
Os descendentes dos bugres, por conta dessa forte ancestralidade indígena e africana, muitas vezes carregam justamente esses traços físicos não brancos. E são esses traços, essa aparência, que acabam sendo usados como marcadores para a discriminação, que criam desvantagens sociais. E é a partir daí que se constrói a lógica da reparação. O argumento segue um caminho claro. Primeiro, reconhecer a injustiça histórica. Segundo, entender que os traços herdados dessa história geram desvantagens reais hoje. E terceiro, o passo crucial, o reconhecimento político. A proposta é classificar esses descendentes como pardos, para que eles sejam contemplados por políticas afirmativas, como as cotas, que foram desenhadas para combater exatamente esse tipo de racismo. Mas, afinal, por que essa classificação é tão importante? Porque não se trata só de um rótulo, de uma categoria num formulário. Se trata de justiça, se trata de reparação e de uma luta muito real contra o racismo estrutural. Tem uma ideia muito poderosa na sociologia brasileira que ajuda a entender isso. Ela diz que o negro é produto do racismo. Isso significa que, no Brasil, ser visto como uma pessoa negra não tem a ver só com a sua árvore genealógica. Tem a ver, principalmente, com o jeito que a sociedade te trata por não se encaixar no padrão branco, com as barreiras e desvantagens que são impostas. Por isso, esse reconhecimento é um ato antirracista na prática. Ele torna a luta dessas pessoas visível, dá a elas acesso a ferramentas, como as políticas públicas, para combater a desigualdade. Desafia de frente a ideologia que tentou apagar a história delas. E, no fim das contas, é um ato de reparação histórica. É começar a corrigir um erro que já dura séculos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Apagar a história de um povo é uma forma de perpetuar a injustiça? Ao que tudo indica, a resposta é um grande sim. Confrontar o mito do gaúcho não é só sobre reescrever livros de história, é sobre reconhecer pessoas reais, com suas raízes indígenas e africanas, e garantir que a justiça que foi negada a elas no passado comece finalmente a ser construída hoje.